E uma coisa que eu não entendi é que tu falou que a visão marxista da história, ela transformou a história do Brasil nessa coisa de exploração e a dos Estados Unidos numa coisa mais agradável. Mas eu estava pensando quando tu falou isso, que o marxismo ele não gosta muito dos Estados Unidos, do Yankee, ele fala do imperialismo e tal. Por que uma visão marxista defenderia os Estados Unidos nessa boa linha pergunta. Aí? Então, aí depende, né? De linha. Os marxistas mais moderados tendem a elogiar os Estados Unidos. Eu tive professor que era dessa linha. E mesmo, não é só marxista, mas eu vou voltar ainda à pergunta só não perder um fio. Os liberais, gente que gosta dos Estados Unidos, que agora o Brasil virou moda, eles endossam essa posição também. Não é só marxista que endossa colônia, exploração e povoamento. Liberais também. Liberais que adoram os Estados Unidos dão esse exemplo. Eles enchem a boca para falar, olha, os Estados Unidos foi bom, é rico hoje, porque lá foi colônia de povoamento e vocês foram colônia de exploração. Né? Agora, voltando à sua pergunta, você tem razão. Se a gente for olhar friamente pelo marxismo, teria que se criticar a colonização nos Estados Unidos também. Só que na prática nós vemos que o Marx, né, o próprio pai da ideia, defendeu, né, os Estados Unidos na guerra contra o México, né? Ele dizia que os Estados Unidos era superior e deveria então ser contra o México, ou seja, ele defendeu a exploração dos Estados Unidos contra o México. Uns dizem porque ele era correspondente em jornais americanos, né? Mas o Marx defendeu os Estados Unidos. O Marx defendeu os Estados Unidos. Marx defendeu os Estados Unidos. Mas eu não entendi ainda porque o Marx ele era racista, né? Ele via determinadas... Não está no Capital isso, nem no Manifesto, mas está em artigos que ele e o Engels escreveu na chamada Gazeta Renânia, né? E também está nesses artigos que ele escreveu por jornais lá de Nova York, eu esqueci o nome do jornal agora. Então ele achava que boêmios, bascos, eram povos inferiores na Europa e que deveriam morrer ou ser dominados por quem fosse superiores a eles. Ele achava que os ingleses, alemães e mesmo os franceses tinham uma cultura superior às outras. Inclusive a fonte dele é justamente, ele tem fonte inglesa, né, da economia inglesa, né? David Ricardo e surpreendentemente Adam Smith serviram como base para os estudos dele, assim como a Revolução Industrial, esse é o lado inglês do Marx. Ele tem um lado alemão, que é do Hegel, principalmente, do idealismo alemão, e ele tem um lado francês, que é do socialismo utópico, né? Então ele é muito fruto do pensamento dessas três nações que muita gente considerava como superior a todas as outras. E ele, nessa visão doentia dele racista, não foi o único. O racismo era muito na moda no século XIX, vários autores racistas, né? O do Darwin também era racista. Então, ele via, com bons olhos que os Estados Unidos dominassem o México, ele achava o México inferior. Então, ele defendeu o imperialismo americano. Mas isso não vai contra a visão principal, né, de criticar esses imperialismos, essa opressão do povo que trabalha e sustenta esses grandes impérios? Vai contra. Tem muita contradição no marxismo, né? Depois um outro lado agora, o Fernando Henrique era adepto dessa tese, que ele aprendeu com Florestan Fernandes, que já faleceu. Florestan Fernandes criou uma visão que eu aprendi na escola como supostamente correta, que é justamente mais ou menos o que você está falando, que seria um grande mercado internacional de opressores contra os oprimidos, os explorados. Então a América Latina seria os explorados e as potências centrais, Europa, Estados Unidos, seriam exploradores, né? Essa visão do centro e periferia é bem do Florestan Fernandes, tirou de um outro pensador cujo nome esqueci, mas aqui no Brasil foi popularizado por ele, e a tese de mestrado, doutorado do Fernando Henrique foi com base nisso, né? Nesse conceito de exploração. Mas o Marx mesmo, ele defendeu os Estados Unidos.